São Paulo e Dorival Júnior têm mesmo um acordo verbal fechado? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de Alexandre Pretzel. Tem ainda novidades importantes de times da Série A, de olho um ex-atacante do Boca Juniors e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar sobre as médias de público dos grandes clubes de futebol de São Paulo durante o Campeonato Paulista. Na tela da TV Record, você sabe, a emissora paulista apresentou com exclusividade em TV aberta dos jogos dos grandes. E o Corinthians acabou tendo a maior média de público, 17,8 pontos para cada jogo disputado. Segunda colocação para o Santos, com 15,1 pontos. Palmeiras apareceu em terceiro, apesar de ter chegado à final do Paulistão, 14 pontos de média. O São Paulo ficou apenas na quarta colocação, com 12,4% dos pontos. Para repercutir a informação de Alexandre Pretzel, jornalista da Rádio Bandeirantes, afirma que existe um acordo verbal entre São Paulo e Dorival Júnior. O que o Pretzel disse é que Dorival e São Paulo já se acertaram. Assim que o Zubeldia cair, Dorival será reconduzido ao lugar de treinador do Tricolor. Vale a lembrança de que o Dorival só sai do São Paulo depois de um convite para dirigir a seleção brasileira. Era algo meio que inevitável. Qualquer técnico de clube grande que recebe proposta da seleção brasileira tende a aceitar essa oferta. Pois bem, que o Dorival Júnior é a enorme sombra para o técnico Luiz Zubeldia, isso não é novidade. Que o Dorival é o preferido de 10 entre 10 dirigentes do São Paulo também. Que o Zubeldia está na corda bamba, essa é outra coisa que eu venho contando para vocês. Um empate ou derrota para o Cruzeiro no Morumbi no próximo domingo, jogo do Campeonato Brasileiro válido pela terceira rodada, deve sacramentar a dispensa de Zubeldia. Mas não consigo confirmar a informação do Pretzel. Consultei duas fontes diferentes do São Paulo, ambas admitiram que já existia um primeiro contato, mas que não dá para cravar que o Dorival está certo com o São Paulo. Também não acho que o São Paulo aceitaria ou assumiria esse acordo, até para não deixar o Zubeldia numa situação mais delicada. Por que eu também não cravo essa história? Vai que o Zubeldia vence o Cruzeiro e continua como técnico do São Paulo. E, por exemplo, o Corinthians manda embora o Ramon Dias. Se tocar o telefone do Corinthians, é natural que o Dorival Júnior, desempregado, aceite uma oferta como essa. Só para completar uma curiosidade, Dorival Júnior, recentemente despedido pela seleção brasileira, tem direito a um salário de R$1 milhão por mês da CBF até a próxima Copa do Mundo. Isso permite ao comandante nenhuma pressa para voltar ao mercado de trabalho. E você, o que pensa sobre Dorival no São Paulo? É a solução ideal ou você manteria Luiz Zubeldia? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Boa noite, Nicola. Tomara que o Zubeldia caia. Caleri tem que ser banco. Luciano deveria sumir do São Paulo. Eu tô com você em relação aos seus dois posicionamentos. Eu acho que o Caleri merece o banco de reservas, até porque a confiança abandonou o Caleri. É muito louco, né? Mas o jogador sem confiança, ele rende muito menos. Isso é muito claro. E a fase também não anda boa. Ontem o Caleri teve a última chance para fazer com que o São Paulo vencesse o Alianza Lima e ele chuta a bola, pega no travessão e vai embora. Eu acho que o André Silva deveria ser o titular, tá? Em relação ao Luciano, ontem fora de posição, jogando como meio atacante, mas também o Luciano é um cara que contribui pouco. Eu não gosto muito do Luciano. Sei que tem muito torcedor do São Paulo que gosta, não sou muito fã não, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicolau. Você acha que o Zubeldia cai no domingo se perder com o Cruzeiro? Sim, se perder para o Cruzeiro, ele será demitido. Guilherme Ciola também quer saber sobre o Luiz Zubeldia. Daqui a pouco quero repercutir a informação de Alexandre Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes, que cravou que já existe um acordo verbal entre São Paulo e Dorival Júnior. O patrocinador do São Paulo prometeu um grande reforço. Esse reforço pode ser o Thiago Mendes? Renato, o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo é de que não há nenhuma combinação entre São Paulo e Superbet para um novo jogador. A Superbet ajuda o São Paulo no pagamento dos salários do Oscar. A Superbet e o São Paulo acabam de fechar um novo contrato que vence somente em 2030 e vai garantir ao São Paulo 678 milhões de reais fixos. Pode bater R$1 bilhão. Mas não há nenhum movimento. Olha, São Paulo, contrata esse aqui que a gente ajuda a pagar. E embora o CEO da Superbet tenha dado indícios de que toparia bancar o salário de mais um jogador, o São Paulo entende que não há nada nesse sentido, não há nenhuma conversa em andamento, tá? Nicola, boa noite. O Zubeldia cai quando? Dorival vai aceitar esse elenco fraco sem nenhum reforço? Sobre o Zubeldia, para deixar
as coisas bem claras. Na segunda-feira eu estava participando do Tempo Técnico, programa lá do Band Esportes, e eu trouxe a informação de que o Zubeldia era um dos 4 técnicos ameaçados. Fábio Carille, Caixinha, Quinteiros e Zubeldia. O Elias chegou a dizer, Nicola, esquece, o Zubeldia não corre risco. Conversei com o Júlio Casares e o Júlio me garantiu que ele está bancando a permanência do Zubeldia. Aí eu disse, Elia, não se deixe levar por garantias de dirigentes de futebol. O mesmo Júlio foi o cara que durante o Campeonato Paulista almoçou com o Fernando Diniz, ou melhor, almoçou com o Juliano Bertolucci para discutir a contratação do Diniz. O Diniz havia topado trabalhar no São Paulo ao fim do Paulista. O negócio só não foi adiante porque a repercussão diante do nome do Diniz foi tão ruim entre torcedores do São Paulo que o São Paulo se viu obrigado a desistir dessa ideia. Fui o primeiro a contar essa história, o tempo passou, o São Paulo não confirmou, mas o Baby, que é presidente de uma das organizadas do São Paulo, teve essa mesma informação e também repercutiu essa história. Então, dentro do São Paulo existe a convicção de que o Zubeldia só fica enquanto estiver vencendo. Ele já tropeçou contra o Alianza Lima depois de estar vencendo por 2-0, resultado que repercutiu muito mal, especialmente porque os 2 gols do Alianza Lima saem a partir da substituição dele, a saída do Ferreira e a entrada do Wendel. Ele justifica que o Ferreira só deixou o time porque se continuasse se machucaria. O Ítalo Lima perguntando sobre o Zubeldia, tá uma derrota de cair. Nicola, o PK, o Zubeldia não coloca... por que o Zubeldia não coloca o Rian Francisco? Ontem poderia ter colocado ele no lugar do Caleri. O Zubeldia tá queimando o Rian Francisco. Renato, vou trazer para você algo que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Zubeldia. É óbvio que eu não vou identificar essa pessoa, porque essa pessoa pediu anonimato, até porque é uma pessoa que está lá no São Paulo no dia a dia. O Rian Francisco não é bem avaliado pelo Luiz Zubeldia. O Zubeldia entende que para centroavante ele é baixo e não é forte como deveria. Ou seja, no contato físico ele perde. E não é um cara que se posiciona bem. Ele ainda não entende alguns momentos que são importantes para um pivô ou um centroavante que atue no futebol profissional. E aí, por último, também a avaliação do Zubeldia é de que é um cara que só entrega o gol. O só entrega é meio contraditório, porque se você tem um Verratti que só te entrega gol, mas faz gol toda hora, esse cara resolve pra caramba. Mas a verdade é que o Zubeldia não considera o Rian Francisco um cara pronto para jogar no São Paulo. O Ferreira ontem, Lucas Ferreira, né, passou a fila e foi titular no jogo. Gostei da atuação do Lucas Ferreira, jogador de só 18 anos de idade, com um detalhe importante. O Ferreira tem uma multa de só 40 milhões de reais no futebol brasileiro. E até o Alves foi utilizado, tá? Para repercutir a possibilidade de o São Paulo ganhar mais um reforço de peso, no caso, um super reforço com a ajuda da patrocinadora Master, a Superbet. No último sábado, São Paulo e Superbet anunciaram a extensão do vínculo até 2030, acordo de 678 milhões de reais, que pode alcançar 1 bilhão se todas as metas forem batidas. E o CEO da Superbet deixou vazar para jornalistas do São Paulo a possibilidade de mais um reforço com a ajuda da patrocinadora. Vale a lembrança de que Oscar foi contratado com parte dos seus vencimentos bancados pela Superbet. Fui checar com o pessoal do São Paulo se esse reforço poderia ser o Thiago Mendes, atleta que está na pauta do São Paulo desde o ano passado e que só não foi contratado ainda porque o Al Rayyan, clube que detém seus direitos econômicos, sempre exigiu uma compensação financeira. A impressão que se tem no São Paulo é de que até agora não há nenhum movimento para a ajuda, além dos 678 milhões em relação à Superbet para a contratação de jogadores. Isso não foi alvo de um debate entre São Paulo e Superbet. As partes se acertaram por uma série de detalhes, entre eles a venda dos name rights do centro de treinamento. Também ficou acertado, por exemplo, que o avião que leva o São Paulo para os deslocamentos nacionais e internacionais terá a estampa da Superbet. São vários os acordos que incluem esses 678 milhões. Mas não há nada definitivo a respeito da contratação de novos reforços. Então o São Paulo se faz valer da premissa de que vai precisar, para contratar jogadores, do próprio dinheiro e não de mais uma ajuda da Superbet. Espero ter esclarecido esse assunto super importante pro tricolor. E você gostaria de mais um reforço se tivesse ajuda da patrocinadora? Em quem você investiria? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero responder agora se Luiz Zubeldia corre risco de demissão depois do empate em 2-2 contra o Alianza Lima no Morumbis. Empate com gosto de derrota depois de o tricolor abrir 2-0 e criar inúmeras oportunidades para vencer. O Zubeldia ficou ainda mais ameaçado porque o 2-2 tem participação do treinador.
Ferreirinha, atacante comprado do Grêmio, foi o grande destaque da partida com 2 gols marcados. Pois bem, no segundo tempo, o Ferreira saiu para a entrada do Wendel e o Zubeldia acabou tendo 2 laterais esquerdos em campo, pelo menos em parte do jogo, com o Enzo Dias e o Wendel. E foi pelo lado esquerdo do São Paulo que saíram os 2 gols do Alianza Lima, gols do empate que tornaram o clima no Morumbi horroroso. Os cerca de 50 mil torcedores chamaram o Zubeldia de burro e pediram sua demissão. Na entrevista coletiva, Zubeldia justificou a saída do Ferreira, alegando que ele vive sofrendo contusões e que ele não poderia jogar mais minutos sob o risco de perder o atleta. Destaque também para a boa estreia como titular do outro Ferreira, o Lucas Ferreira, jogador revelado na base, no início um pouco nervoso, foi se soltando no decorrer da partida e para mim foi o melhor em campo. O Alves, meio campista que jogou a copinha, também ganhou minutos na segunda etapa. A pergunta que eu deixo é se eles estão sendo aproveitados agora na Libertadores, por que não jogaram com mais frequência no Campeonato Paulista, que é o torneio apropriado para lançamento de atletas. Só para completar em relação a Zubeldia, apesar de todo o barulho, a diretoria do São Paulo, nesse momento, não pretende mexer no Zubeldia. Ele vai ter a oportunidade de continuar mostrando sua capacidade ou não no confronto contra o Cruzeiro. Um novo tropeço no Morumbi, aí sim pode determinar a dispensa do treinador argentino, cujo contrato se encerra em dezembro e a multa é de 3 milhões de reais, que equivalem a 3 salários. Família, então é isso, ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube do mundo. A gente está falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva também nesse canal, ativa o sininho de notificação, muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.